Olá, você que nos acompanha, que está ligadinho no Canal Rural, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A partir de agora você é nosso convidado para ficar sabendo mais sobre o assunto de hoje. Para falar sobre o assunto de hoje, eu recebo aqui o Clever Eugênio Cúnico, que é engenheiro agrônomo, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia aos telespectadores. Um prazer estar aqui participando dessa troca de informações. São informações extremamente importantes que o Clever traz aqui hoje, porque a gente está se aproximando aí do início de mais uma safra, do início do plantio de mais uma safra de grãos, né, de soja, basicamente aqui em Mato Grosso. E a gente vai pedir para o Clever rodar o primeiro slide, porque ele vai falar justamente sobre isso. Olha, manutenção dos implementos aí para o plantio, né? Como fazer a manutenção, como fazer os preparativos, né? Os testes aí de início de plantio, para que na hora realmente do plantio a ação e a eficiência sejam aquelas planejadas, né, Clever? Exatamente. Então a importância então do implemento agrícola para o plantio, ter um excelente, um eficiente plantio, parte inicialmente da aquisição do implemento adequado, né? Dimensionamento do implemento em relação à área que vai ser plantada, né? Uma regulagem adequada em dia, uma manutenção bem feita, terá uma melhor distribuição, né, do adubo e da semente. O uso do manual, ele deve estar na máquina, né? E com isso nós teremos uma maior rapidez na realização da atividade do plantio, um maior conforto para o operador, já que ele terá uma máquina mais moderna, né? Mais moderna, mais eficiente, né? E fácil manuseio. Com isso vai gerar uma economia, né, para o produtor, melhorando o sucesso da implantação da cultura, com isso maior rentabilidade para o nosso produtor. Exatamente. Visando a isso, nós temos três fatores principais que influenciam nessa eficiência, que é a parte de manutenção, a parte de regulagem e a parte de operação, né? Iniciando na parte de manutenção, então, temos a limpeza da máquina, que deve ser feita durante entre safra, para que ela não traga resíduos de safras anteriores, poderá estar trazendo fungos, bactérias. Muitas vezes é um resíduo que você nem vê, né? Nem enxerga a olho nu, né? Exatamente, exatamente. Então tem que fazer essa limpeza adequada. Qual a orientação para essa limpeza, Clever? Lavagem do equipamento, né? Principalmente quando você acaba um plantio e vai guardar o implemento, já fazer a limpeza e fazer a lavagem desse implemento. Aí evita esse problema, né, de contaminação. E como você disse, é interessante que seja feito na entre-safra, para não chegar muito perto da hora do plantio e ter que estar correndo com a limpeza, fazendo as pressas aí. Exatamente. Perfeito. Temos também a inspeção, que deve ser feita em termos de peças, né, de reposição, quando ocorre o desgaste dessas peças. Aí partimos para a parte de manutenção preventiva, que essa é a mais indicada, né, no momento, para que o equipamento tenha uma maior eficiência na distribuição, maior vida útil do equipamento, né, e não atrase no momento de realizar essa plantio. Temos aí a parte de troca de rolamentos, né, danificados, com retentores estragados. Temos a parte de troca de correntes, né, e a parte de substituição, caso tenha necessidade. Como ela tem um tempo ocioso, o implemento tem um tempo ocioso, então nós devemos, né, realizar a verificação de pinos, contrapinos, substituição, né, caso o desgaste excessivo. Nós temos também a parte de apertos. Conforme você vai utilizando o equipamento, ele vai soltando. E esse tempo ocioso ajuda a ter o próprio material trabalhar, da máquina trabalhar. Então, realizar um aperto adequado, né, para não ter problema no momento da atividade, no início da atividade. Exatamente, importante, né? A gente está colocando aqui o termo preventivo e você falou, fazer sempre na entre-safra, até porque, vamos imaginar numa situação prática, na inspeção eu vi que uma peça precisa ser trocada. Se eu deixo muito para perto do início do plantio ali, pode ser que essa peça não chegue a tempo, né? Tem essa possibilidade também. Ou seja, ser preventivo e atuar com antecedência também é muito importante, como você frisou. Com certeza. Vamos então para mais um slide, regulagem, né? E aí? Isso. A parte de regulagem é importantíssimo, né, que nem eu frisei, o manual está no equipamento, que nele já contém
algumas regulagens vindas de fábrica, que vão te dar uma base para você conseguir adaptar essa regulagem para a sua propriedade. Ótimo. Também não adianta muito você ter um equipamento moderno e eficiente se você não tem uma mão de obra qualificada. Né? Para isso, nós temos, o Senar traz cursos, né, de regulagem, operação e manutenção de implementos agrícolas que vão capacitar e auxiliar, né, o produtor rural. Ótimo. No campo. Com isso, poderá trazer uma maior durabilidade de sua frota. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre algumas regulagens que a gente vai fazer durante antes do início do plantio. Distribuidor de sementes, regulagem de pressão de linhas, profundidades e outros que serão citados individualmente. Aqui, claro, a gente está vendo uma plantadeira aí. Isso. Aqui é uma linha de plantadeira, né, com alguns detalhes, né, na figura, onde a gente faz as partes das primeiras regulagens. Né? Perfeito, podemos seguir. Aqui nós iniciaremos com a parte do espaçamento. O espaçamento ideal para a cultura do soja é 45 e 50 centímetros, né, entre linhas. Isso trará uma melhor distribuição da semente, né, e um melhor aproveitamento da nossa área. Iniciando a parte de regulagem de espaçamento, sempre lembrando que a gente tem que iniciar do centro da plantadeira, né, do centro do chassi, sempre seguindo para as bordas na distribuição dos carrinhos. Do centro para as laterais. Isso, do centro para as laterais. Perfeito. Tá? Em termos de regulagem de pressão, ter o cuidado no momento da manutenção na tensão das molas. Aqui no desenho, ó, tem a tensão das molas das molas tensoras do carrinho. Como ela fica um período ocioso, então pode comprometer ali a ação delas no momento do plantio. E isso vai comprometer a profundidade da semente. Essa tensão, claro, eu vou definir de acordo com a minha estratégia de campo ali, com a profundidade que eu preciso. Quando você está fazendo essa parte de testes, né, aí você testa a tensão das molas em relação à profundidade que ela vai distribuir a semente. Ótimo. Podemos seguir. Sendo que a profundidade, nós trabalhamos na cultura do soja entre 4 e 6 centímetros de profundidade, certo? Só lembrando também a parte da regulagem, né? Nós temos, dependendo do tipo da plantadeira, do modelo da plantadeira, ela pode variar entre 4 e 6 milímetros, né, a profundidade da semente em termos de regulagem de cada ponto, né, do equipamento. Perfeito. Tá? Outra coisa que a gente deve se atentar também é na parte do adubo. O adubo, na distribuição em linha, ele não pode ter contato com a semente. Porque se ele tiver contato com a semente, possivelmente ele terá uma possível desidratação da semente, já que o adubo ele é um produto altamente salino. Ou seja, pressões diferentes aí, o adubo mais profundo. Exatamente. E aí a semente mais para cima. Exatamente. Normalmente a gente trabalha com em torno de 2 centímetros, ou para um lado direito, o lado esquerdo, ou abaixo da semente. Ótimo, né? Importante. Dando sequência na nossa regulagem, nós temos os discos e anéis. Né? Então, em plantadeiras mecânicas, nós trabalhamos com discos horizontais, onde a semente necessita passar por esses orifícios. Né? Então, ele passa pelos orifícios do disco, realizando a distribuição. Então, é importantíssimo você escolher a semente adequada para o disco adequado. Porque se você colocar uma semente mais grossa, maior, você não vai ter a transição dessa semente do disco para deposição no solo. E se tiver uma semente muito menor, pode estar jogando 2 sementes no solo. Perfeito. Ter cuidado também com os anéis, né? Essa peça aqui, ó, é o anel, né? Esse anel ele vai sobrepor o disco. Então ele tem o milímetro correto, né? A tensão correta dele, para que ele fique ajustado conforme o disco. Se você colocar um anel menor, ele vai ter uma folga. Com isso, poderá acarretar danos mecânicos à semente e influenciar na germinação da semente. Perfeito. Né? Temos ainda, na parte de distribuição de semente, o sistema a vácuo. Né? Então, esse também tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente na parte de colocação do disco,
para não ter dobras nessa borracha, né, de vedação do vácuo. Se tiver algum dano, rasgo ou dobra, ele pode influenciar na pressão desse vácuo e causar uma diferenciação na distribuição da semente. Perfeito. Vamos para o próximo slide, Clever. Aqui também falamos um pouquinho sobre a parte de regulagem dos discos de corte e botinhas, né? Então é importantíssimo, principalmente quando você se trata em plantio direto, né, você trabalhar com a pressão dos discos para ele conseguir fazer o corte da palhada e evitar o embuchamento dos discos, né, e das botinhas. Tá? Outra coisa é prestar bastante atenção em termos de desgaste dos discos, né, desgaste das botinhas, em relação aos solos. Os solos no nosso estado né, são bastante arenosos, então ele pode ocorrer excessivo desgaste e comprometer a distribuição então da semente. Clever, vou fazer uma pausa aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque você vai mostrar também essa regulagem na prática ali, como deve ter sido feito, como é preciso fazer o teste para que realmente a eficiência esteja de acordo com o que você está pensando, com o que o produtor está esperando. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, continue com a gente ligado aqui no Canal Rural. Estamos de volta, estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre manutenção e regulagem de implementos agrícolas para o plantio. A gente sabe que o início do plantio, o início de mais uma safra está se aproximando e esse é o momento ideal, o momento exato para que você que ainda não fez a sua regulagem, comece a regular o maquinário aí para que esteja tudo pronto e possa te atender na hora do cultivo dessa nova safra. Quem está trazendo as dicas aqui para a gente hoje é o Clever Eugênio Cúnico, que é engenheiro agrônomo e faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Clever, você já trouxe ali a importância da lavagem, da manutenção preventiva, da troca de peças, de equipamentos. Você estava falando no bloco anterior sobre a regulagem dos discos ali, né? Isso. Vamos então seguir com essa explicação, porque faltava ali a parte já do teste ali, né? De como você calibra essa regulagem, né? Isso. De acordo com o que você planeja para a safra. Exatamente. Uma boa regulagem do equipamento, ele traz uma distribuição uniforme, como a gente pode ver na figura acima aqui, a singularidade das sementes, ou seja, sementes distribuídas rigorosamente na mesma distância, né? Aqui na figura abaixo nós temos uma distribuição desuniforme, onde nós temos distribuição de sementes duplas, triplas, né? Sementes, profundidades diferentes ali. Isso, sementes né? E ainda sementes na superfície. Isso acarreta prejuízos para o produtor. Por quê? Aqui terá bastante competição entre as plantas, por água, nutrientes, né? E na parte onde ela fica descoberta, ela vai ocorrer a queima da semente. Então, possivelmente não terá germinação, com isso reduzirá o stand. Uma situação como essa do exemplo abaixo, que desse exemplo com equivocada, ela é causada por quê? É uma pressão equivocada, uma regulagem mal feita? Exatamente, como a gente comentou, a pressão das molas do carrinho, né? O erro na regulagem da profundidade da semente, né? Então isso tudo vai acarretar em uma desuniformidade na distribuição. E a foto aqui mostra exatamente uma área assim, né? Exatamente, com várias falhas, né? E que vão acarretar nisso uma redução na produtividade da área. Perfeito. Né? Em equipamentos, né, mais atuais, mais modernos, né, a gente tem a parte de sensores. Também tem que ter um cuidado na hora da instalação deles, principalmente após a manutenção. Então, realizar o ajuste dele, o acoplamento dele, sempre na ordem. Né? Se alterar a ordem desses sensores, o que pode acontecer? Ele vai começar a leitura no sistema, lá no painel, ele vai estar dando variações. Então, se você está com uma distribuição de 14 sementes, por exemplo, ele vai começar a jogar momentos 16, 18, outros momentos 10, 12, né? Justamente devido a essa sequência, a falta dessa sequência, né, na montagem. Perfeito. Outro detalhe é a verificação e limpeza dos sensores. Então, como a gente tem bastante umidade,
Então é bom sempre estar limpando ele, pelo menos a cada 3, 4 dias no máximo. Ou seja, uma limpeza constante, então. Constante, isso. É uma manutenção quase que diária, né? Um acompanhamento diário de tudo que está acontecendo com a máquina. Perfeito, né? perfeito. Aqui nós falamos já na parte de operação, partimos para a parte de operação, onde nós trabalhamos a velocidade de trabalho, né? Que é muito importante. Temos equipamentos hoje que distribuem, né, a semente com até 15, 16 km por hora de velocidade. Porém, né, nós não temos solos, topografia de solos e máquinas. A mecânica das máquinas também não nos permite realizar essa distribuição com essa velocidade. Então, a velocidade ideal recomendada é entre 5 e 6,5 km por hora. Aí nós teremos uma distribuição mais eficiente. Aqui você traz uma foto também que mostra uma diferença quando a velocidade excede muito isso daí, né? Exatamente. A de 10 km por hora, nós temos uma velocidade excessiva. Então, o que ela vai proporcionar? Um maior revolvimento de solo, com isso vai cobrir a palhada, vai ter uma degradabilidade dessa palhada mais rápida e compromete também a parte de retenção de umidade no solo. Então, se der alguma sequinha, algum contratempo, né, poderá sofrer mais uma planta que tiver um maior revolvimento de solo. E aqui já germinada a gente vê uma falha muito grande no stand aí também, Exatamente, né? Com certeza. Né? Justamente também na parte de distribuição dessa semente. E no de 5 km por hora, a palhada toda certinha, só risca, né? E aí ela tem uma melhor retenção, auxiliando até na evitar o surgimento então, de ervas daninhas na lavoura. Né? Perfeito. Próximo slide, Clever, eu sei que você traz um alerta aí que muita gente não se atenta para a importância desse ponto que você vai comentar aqui. Explica para a gente. Exatamente. A calibragem dos pneus da plantadeira. Então, simplesmente, quando chegou, acha que trocar os discos, fazer toda a manutenção é só relacionado a alguns pontos específicos da semeadora. Então, nós temos que nos atentar também na calibragem dos pneus. Porque se você alterar essa calibragem, ele tiver murcho, ele pode reduzir até 15% na circunferência do pneu. E isso influencia diretamente na distribuição do produto, já que ele depende da rodagem do pneu para fazer essa distribuição. Outro detalhe também é a diferença entre os pneus. Nós temos que ter pneus iguais, todos os pneus da máquina serem iguais, com os mesmos desenhos e, no caso, a mesma calibragem. Dá diferença se você utilizar pneus trocados, aí, alternados, ou porque furou o pneu e você trocou na emergência, isso vai dar diferença no desempenho? Dá diferença no desempenho. Né? Que daí é outra banda de rodagem, é outra velocidade de rodagem. Então, altera a distribuição da semente e do adubo. Perfeito, perfeito. Alerta dado aí, então. Outro detalhe também é na parte de conexão do implemento ao trator pelo sistema hidráulico. Né? Então, como a gente tem a nossa turbina, né, nas plantadeiras a vácuo, ela tem que ter um sistema constante de vazão. Então, na hora de conectar, nessa situação, nós temos o chamado sistema de retorno livre, ou seja, ele manda lá para o trator, para o implemento, e o implemento retorna para o trator. Então, esse tem que ter um sistema de retorno livre e que ele consiga estar o tempo todo voltando para o reservatório do equipamento. Tá? Então, se atentar na hora de colocação, a gente recomenda sempre fazer uma marcação desses conectores para que a gente não altere, não mude e não corra o risco de danificar a nossa turbina. Ou seja, uma dica importante, fazer uma marcaçãozinha simples para que você identifique, né, qual é o retorno livre. Exatamente. Perfeito. Né? E só relembrando, né, ao nosso produtor que uma manutenção preventiva garante, né, um plantio, né, com maior eficiência. Né? Com isso, você evita de ter as manutenções curativas, né, que tornam mais caras e também elas têm um período maior
onde você vai demandar mais tempo no desenvolvimento da sua cultura. As manutenções periódicas, né, que a gente já comentou, a principal delas é a lubrificação, onde a gente tem que fazer essa parte de lubrificação adequadamente, não em excesso e nem a falta. Tanto o excesso quanto a falta, elas são prejudiciais. Em termos de falta, ela vai ocorrer o desgaste, né, das peças, e o excesso delas, ela vai, além de contaminar o solo, né, onera custos, e ainda danifica os retentores dos rolamentos. Então, por isso que tem que ser feita de forma adequada, sem excesso. Verificação e regulagem dos equipamentos, né? Então, isso deve estar sempre de olho no momento de realização da atividade, alterar as regulagens, né? Não é uma regulagem de uma semeadora, assim como colhedora, outros equipamentos, ela não é fixa. Começou às 7 da manhã, terminou 8 horas da noite, a mesma regulagem. Então ela vai alternando durante o dia, devido à umidade, cobertura, umidade do solo, cobertura no solo. Muito importante, né, a ser observado, né? É isso. Então a gente tem que fazer essas alterações diárias. E monitorar a operação de plantio, né, é essencial. Né? Maravilha, Kleber. Excelentes explicações aqui num momento muito importante, né? Como você disse, a gente precisa se atentar a vários pontos que você trouxe aqui, trazendo esse resumo também como último slide, justamente porque dizem sempre, né, um ditado que uma boa safra começa por um bom plantio, né? Então, ou seja, o pontapé tem que ser dado da maneira correta. Para isso, o equipamento, todos os implementos têm que estar exatamente regulados como pede o figurino. Obrigado pelas suas informações aqui, pela sua participação. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Um excelente dia a todos e até semana que vem. Olá, você que nos acompanha, que está ligadinho no Canal Rural, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A partir de agora você é nosso convidado para ficar sabendo mais sobre o assunto de hoje. Para falar sobre o assunto de hoje, eu recebo aqui o Kleber Eugênio Cúnico, que é engenheiro agrônomo, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia aos telespectadores. Um prazer estar aqui participando dessa troca de informações. São informações extremamente importantes que o Kleber traz aqui hoje, porque a gente está se aproximando aí do início de mais uma safra, do início do plantio de mais uma safra de grãos, né, de soja, basicamente aqui em Mato Grosso. E a gente vai pedir para o Kleber rodar o primeiro slide, porque ele vai falar justamente sobre isso. Olha, a manutenção dos implementos aí para o plantio, né, como fazer a manutenção, como fazer os preparativos, né, os testes aí de início de plantio, para que na hora realmente do plantio a ação e a eficiência sejam aquelas planejadas, né, Kleber? Exatamente. Então, a importância então, do implemento agrícola para o plantio, ter um excelente, um eficiente plantio, parte inicialmente da aquisição do implemento adequado, né? Dimensionamento do implemento em relação à área que vai ser plantada, né? Uma regulagem adequada em dia, uma manutenção bem feita, terá uma melhor distribuição, né, do adubo e da semente. O uso do manual, ele deve estar na máquina, né, e com isso nós teremos uma maior rapidez na realização da atividade do plantio, um maior conforto para o operador, já que ele terá uma máquina mais moderna, né, mais moderna, mais eficiente, né, e fácil manuseio. Com isso vai gerar uma economia, né, para o produtor, melhorando o sucesso da implantação da cultura, com isso maior rentabilidade para o nosso produtor. Exatamente. Visando a isso, nós temos 3 fatores principais que influenciam nessa eficiência, que é a parte de manutenção, a parte de regulagem e a parte de operação. Né? Iniciando na parte de manutenção, então, temos a limpeza da máquina, que deve ser feita durante entre safra, para que ela não traga resíduos de safras anteriores, poderá estar trazendo fungos,
bactérias. Muitas né, vezes é um resíduo que você nem vê, né? Nem enxerga olho nu, né? Exatamente, exatamente. Então tem que fazer essa limpeza adequada. Qual a orientação para essa limpeza, Cleber? Lavagem do equipamento, né? Principalmente quando você acaba um plantio e vai guardar o implemento, já fazer a limpeza e fazer a lavagem desse implemento. Aí evita esse problema, né, de contaminação. E como você disse, é interessante que seja feito na entre-safra, para não chegar muito perto da hora do plantio e ter que estar correndo com a limpeza, fazendo as pressas aí. Exatamente. Perfeito. Temos também a inspeção, que deve ser feita em termos de peças, né, de reposição, quando ocorre o desgaste dessas peças. Aí partimos para a parte de manutenção preventiva, que essa é a mais indicada, né, no momento, para que o equipamento tenha uma maior eficiência na distribuição, maior vida útil do equipamento, né, e não atrase no momento de realizar essa plantio. Temos aí a parte de troca de rolamentos, né, danificados, com retentores estragados. Temos a parte de troca de correntes, né, e a parte de substituição, caso tenha necessidade. Como ela tem um tempo ocioso, o implemento tem um tempo ocioso, então nós devemos, né, realizar a verificação de pinos, contrapinos, substituição, né, caso o desgaste excessivo. Nós temos também a parte de apertos. Conforme você vai utilizando o equipamento, ele vai soltando. E esse tempo ocioso ajuda a ter o próprio material trabalhar, da máquina trabalhar. Então, realizar um aperto adequado, né, para não ter problema no momento da atividade, do início da atividade. Exatamente, importante, né? A gente está colocando aqui o termo preventivo e você falou, fazer sempre na entre-safra, até porque, vamos imaginar numa situação prática, na inspeção eu vi que uma peça precisa ser trocada. Se eu deixo muito para perto do início do plantio ali, pode ser que essa peça não chegue a tempo, né? Tem essa possibilidade também. Ou seja, ser preventivo e atuar com antecedência também é muito importante, como você frisou. Com certeza. Vamos então para mais um slide, regulagem, né? E aí? Isso. A parte de regulagem é importantíssimo, né, que nem eu frisei, o manual está no equipamento, que nele já contém algumas regulagens vindas de fábrica, que vão te dar uma base para você conseguir adaptar essa regulagem para a sua propriedade. Ótimo. Também não adianta muito você ter um equipamento moderno e eficiente se você não tem uma mão de obra qualificada. Né? Para isso, nós temos... o Senar traz cursos, né, de regulagem, operação e manutenção de implementos agrícolas que vão capacitar e auxiliar, né, o produtor rural no campo. Com isso, poderá trazer uma maior durabilidade de sua frota. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre algumas regulagens que a gente vai fazer durante antes do início do plantio. Distribuidor de sementes, regulagem de pressão de linhas, profundidades e outros que serão citados individualmente. Aqui, claro, a gente está vendo uma plantadeira aí. Isso. Aqui é uma linha de plantadeira, né, com alguns detalhes, né, na figura, onde a gente faz as partes das primeiras regulagens. Né? Perfeito, podemos seguir. Aqui nós iniciaremos com a parte do espaçamento. O espaçamento ideal para a cultura do soja é 45 e 50 centímetros, né, entre linhas. Isso trará uma melhor distribuição da semente, né, e um melhor aproveitamento da nossa área. Iniciando a parte de regulagem de espaçamento, sempre lembrando que a gente tem que iniciar do centro da plantadeira, né, do centro do chassi, sempre seguindo para as bordas na distribuição dos carrinhos. Do centro para as laterais. Isso, do centro para as laterais. Perfeito. Tá? Em termos de regulagem de pressão, ter o cuidado no momento da manutenção, na tensão das molas. Aqui no desenho, ó, tem a tensão das molas das molas tensoras do carrinho. Como ela fica um período ocioso, então pode comprometer ali a ação delas no momento do plantio. E isso vai comprometer a profundidade da semente. Essa tensão, claro, eu vou definir de acordo com a minha estratégia de campo ali, com a profundidade que eu preciso. Quando você está fazendo essa parte de testes, né, aí você testa a tensão das molas em relação à profundidade que ela vai distribuir a semente. Ótimo. Podemos seguir. Sendo que a profundidade, nós trabalhamos na cultura do soja entre 4 e 6 centímetros de profundidade, certo? Só lembrando também a parte da regulagem, né?
Nós temos, dependendo do tipo da plantadeira, do modelo da plantadeira, ela pode variar entre 4 e 6 milímetros, né, a profundidade da semente em termos de regulagem de cada ponto, né, do equipamento. Tá? Outra coisa que a gente deve se atentar também é na parte do adubo. O adubo, na distribuição em linha, ele não pode ter contato com a semente. Porque se ele tiver contato com a semente, possivelmente ele terá uma possível desidratação da semente, já que o adubo ele é um produto altamente salino. Ou seja, pressões diferentes aí, o adubo mais profundo. Exatamente. E aí a semente mais para cima. Exatamente. Normalmente a gente trabalha com em torno de 2 centímetros, ou para um lado direito, o lado esquerdo, ou abaixo da semente. Ótimo, né? Importante. Dando sequência na nossa regulagem, nós temos os discos e anéis, né? Então, em plantadeiras mecânicas, nós trabalhamos com discos horizontais, aonde a semente necessita passar por esses orifícios. Né? Então, ele passa pelos orifícios do disco, realizando a distribuição. Então, é importantíssimo você escolher a semente adequada para o disco adequado. Porque se você colocar uma semente mais grossa, maior, você não vai ter a transição dessa semente do disco para deposição no solo. E se tiver uma semente muito menor, pode estar jogando 2 sementes no solo. Perfeito. Ter cuidado também com os anéis, né? Essa peça aqui, ó, é o anel, né? Esse anel ele vai sobrepor o disco. Então ele tem o milímetro correto, né? A tensão correta dele, para que ele fique ajustado conforme o disco. Se você colocar um anel menor, ele vai ter uma folga. Com isso, poderá acarretar danos mecânicos à semente e influenciar na germinação da semente. Perfeito. Né? Temos ainda, na parte de distribuição de semente, o sistema a vácuo. Né? Então, esse também tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente na parte de colocação do disco, para não ter dobras nessa borracha, né, de vedação do vácuo. Se tiver algum dano, rasgo ou dobra, ele pode influenciar na pressão desse vácuo e causar uma diferenciação na distribuição da semente. Perfeito. Vamos para o próximo slide, Clever. Aqui também falamos um pouquinho sobre a parte de regulagem dos discos de corte e botinhas, né? Então, é importantíssimo, principalmente quando você se trata em plantio direto, né, você trabalhar com a pressão dos discos para ele conseguir fazer o corte da palhada e evitar o embuchamento dos discos, né, e das botinhas. Tá? Outra coisa é prestar bastante atenção em termos de desgaste dos discos, né, desgaste das botinhas, em relação aos solos. Os solos no nosso estado são bastante arenosos, então ele pode ocorrer excessivo desgaste e comprometer a distribuição então da semente. Clever, vou fazer uma pausa aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque você vai mostrar também essa regulagem na prática ali, como deve ter sido feito, como é preciso fazer o teste para que realmente a eficiência esteja de acordo com o que você está pensando, com o que o produtor está esperando. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, continue com a gente ligado aqui no Canal Rural.